Para um pouquinho aí, vamos tomar café? Gente, hoje o nosso assunto é florais para traumas, para quem faz um abuso, né, de remédios ou de químicos, enfim. Por que o pessoal vai para esse lado? Então, se você conhece já alguém que faz uso contínuo, né, inclusive pode ser até lícito mesmo, receitado pelo médico, mas às vezes precisa desse olhar, né? Faz tanto tempo que usa um remédio que precisa desintoxicar energeticamente com o floral. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Quando a gente usa algo efeito prolongado, né? Principalmente antidepressivos, ou quando é uma química, né, que a pessoa procura na rua sem orientação médica, ela tá precisando trabalhar conflitos inconscientes, quiçá ela esteja passando com o psiquiatra dela e também com a parte terapêutica, né? O psicólogo, o psicanalista, para poder botar esse conteúdo para fora de alguma maneira. Até a arte-terapia, gente. Até a arte-terapia é uma expressão do inconsciente, né? Vocês podem estar achando, por que você está de touquinha? Acabei de fazer massagem. Eu uso touquinha quando eu estou fazendo massagem. Então, gente, pode ser uma carência emocional, pode ser um trauma, pode ser tanta coisa que tenha vivenciado e leva a pessoa, ao invés de trabalhar os conteúdos inconscientes, ela reprimir, ficar lá dentro, tampadinho. E isso faz com que esses conteúdos, né, estão lá, parece que não dói porque eles estão lá. E o remédio também, ou a substância, faz anestesia naquele momento, né? Por isso que a gente não pode julgar quem recorre a esse recurso, porque a pessoa tem uma dor, ela tem uma dor. Então, quando há o processo terapêutico, há uma elaboração, né? A pessoa está pensando sobre, ela está refletindo sobre aqueles problemas. Ela traz a consciência. E no momento que ela traz a consciência, possibilita a limpeza interna. Esses problemas também podem ser causados, por exemplo, uma pessoa que está convalescendo, né, de uma doença de muito tempo, uma pessoa que ficou sofrendo por um longo período. Tudo isso precisa ser trabalhado no processo terapêutico. Os florais, eles ajudam, né, a trazer esse inconsciente à tona. Quando uma pessoa começa a tomar um floral, ela começa a tomar consciência também de determinadas questões, né? E aí, conforme a pessoa vai botando para fora, principalmente narrando, né, tudo aquilo que aconteceu, e acompanhado pelo processo terapêutico, né, aí ela vai moldando aquela dor, vendo e trabalhando aquela dor para que ela consiga ter finalmente ou um ponto final ou algo que possa dar alívio nessa pessoa. E muito aprendizado, muito autoconhecimento no processo terapêutico. Não é uma coisa simples, não é do dia para a noite, mas eu falo para você que é essencial para todos nós, Eu mesmo passo pelo processo terapêutico, porque é tão bom. Eu não só indico para os outros, eu também passo porque é bom, porque a gente acaba ficando bem depois do processo. A gente elabora mais rápido, não fica sofrendo, não fica somatizando, aquilo não fica cozinhando o galo, como diz o outro, né? Dentro de nós, a gente elabora
e manda embora aquelas memórias, aquelas dores. Não fica corroendo, sabe? Quando você passa pelo processo terapêutico, não fica corroendo. Para que você vai ficar se acabando, se defiando por dentro, se entregando essa dor? Tá? Então, quando você não elabora, quando você não põe para fora, pode acontecer de que esses estados emocionais, eles venham causar desequilíbrio no teu corpo. E se tornam as toxinas, se tornam as coisas mal resolvidas, ficam acumuladas ali no corpo, hein? Ficam acumuladas. Até estava lembrando, né, que a gente está fazendo bastante uso da reflexologia, do gua sha, da ventosa, para desintoxicar as pessoas. Inclusive, o efeito de fora para dentro, assim como o de dentro para fora. Agora você imagina se uma pessoa vai na sessão de psicanálise, faz o tratamento corporal, faz o tratamento energético, como essa pessoa fica? É ideal, né, que a pessoa vá buscar isso. Mesmo, gente, hoje em dia, que a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para ir buscar tanta coisa, não. Hoje em dia, tem no SUS também. Aquilo que você conseguir fazer no SUS, faz. Aquilo que você conseguir fazer com a gente, você faz. Tem as promoções que a gente sempre está fazendo aí para as pessoas, né, poderem conhecer as terapias integrativas e poderem, então, se beneficiar dos efeitos maravilhosos que elas têm, integrando com as demais práticas de saúde convencionais. E aí vocês percebem que toda essa busca, inclusive para as pessoas que têm essas crises emocionais que não foram processadas, elas se beneficiam. Já com a visão oriental de que nem cheguemos a adoecer, ou já estamos doentes, então vamos cuidar, vamos curar, vamos nos curar por dentro e por fora. E não ficar tentando suportar as dores, reprimindo as coisas, não é? Aí você fala, nossa, se eu soubesse disso antes, eu teria começado bem antes. A gente tem a consciência no momento certo, tá, gente? Então, não tem nada de errado, tá no momento certo. Agora que as terapias, olha, em 2017 vieram à tona bastante terapias integrativas. Antes era visto como algo de gente esotérica, que não era para todo mundo, e não é uma verdade, tá, gente? É para todos, sim. Independente da orientação religiosa, etc. Filosófica. E aí a gente também entende, tá, que esse processo de purificação, como a gente tem vários corpos, né? Vamos simplificar em 4, físico, mental, emocional e espiritual. É lógico que a gente tem mais. Mas a gente precisa fazer a depuração do corpo físico, do corpo mental, emocional e do corpo espiritual. Quando a gente faz essa limpeza, essa depuração inteira, essa purificação, restauramos o equilíbrio orgânico e energético. Eu não gosto de usar a palavra espiritual, porque aí o pessoal acha que é... Não, o espiritual a gente está falando do energético, que é o seu corpo verdadeiro, tá? A sua essência verdadeira. Não é esse corpo físico, é a sua essência. O corpo físico é como um vaso que abriga uma essência, e você é uma essência infinita, né? E aí, gente, por que também é tão importante a gente trabalhar os nossos corpos sutis? A gente sabe que existe não apenas aquilo que a gente pode ver, né? E existem questões energéticas aí que a gente precisa cuidar, né? Tem densidades. Então, por exemplo, quem usa muito tempo substâncias densas pode atrair para o seu campo certas consciências
que querem continuar nessa pegada aí, não deixa a pessoa se liberar. Você vê que a pessoa, ela tenta parar e daí depois ela recai, porque aqueles seres continuam lá querendo que a pessoa continue naquela situação. Quando a gente faz uma limpeza, às vezes a pessoa ela vai, se interna, né, numa clínica de recuperação, ela se recupera do corpo físico, desintoxica o corpo físico, trabalha a mente muitas vezes, mas o campo energético fica aquela marca, não se eleva vibracionalmente, continua andando com as mesmas pessoas, com as mesmas práticas, e aí ela volta para as práticas anteriores, porque justamente não removeu a toxina no corpo espiritual, no corpo energético. Então, por isso, olha quanto conhecimento a gente está compartilhando aqui, que é essencial a pessoa entender por que tem que olhar 360, como as terapias holísticas fazem, né? As terapias integrativas fazem. Então, na mente, o que a gente precisa fazer? Ressignificar tudo aquilo que a gente viveu. Ressignificar, ela entra numa... eu vou dar um exemplo que eu uso nos meus atendimentos. A gente coloca, vamos lá, vou colocar um exemplo, essa xícara. Eu dou um significado para essa xícara, para esse café que eu tô tomando. Ele me dá lembranças e aquilo mexe comigo, ok? Quando eu ressignifico, eu tiro essa memória afetiva que eu tenho com a xícara e com o café. E a partir desse momento eu posso tomar café sem sentir, sem ressentir, sem me entristecer ou etc. Okay? Quando é sensações boas, obviamente que a gente deixa. Por exemplo, eu tenho sensações excelentes com xícara de café. Mas pode ser que a pessoa tenha um trauma justamente um dia que ela estava tomando uma xícara de café em algum lugar. E aí ela associa o aroma, né, o aroma do café com algo negativo. Aí, toda vez que ela sente aquele cheiro, bate vamos dizer assim, num gatilho, num botão, aciona um botão, e esse botão faz com que a pessoa haja de uma maneira. Aí, quando a gente faz o processo de hipnose, limpa tudo isso, ressignifica, a pessoa pode tomar o café dela tranquilo, sem lembrar do evento traumático. É um exemplo, tá, gente? Então, é isso que é o ressignificar na visão, por exemplo, da hipnose, né? Da hipnoterapia ou da hipnoanálise, que aí já mistura um pouquinho com psicanálise. E aí a gente consegue fazer essa limpeza de crença. Existem outras práticas que dá para fazer limpeza de crença, mas eu cito as práticas que eu trabalho e que vão ajudar essa pessoa a se desprender daquela condição. Ela se condicionou, ela se prendeu em algo. A gente pode chamar, como a Axis chamam, de gaiolas, jaulas mentais. Ainda tem essa. Gaiolas ou jaulas mentais. Que a pessoa fica presa ali e não, na verdade, ela não tá. Ela pensa que está. Ela se condicionou naquele estado. Por isso que ela volta e recorre às drogas. E não é toda pessoa, não é assim, tá, gente? Tem gente que tem condições que a pessoa não produz um determinado hormônio, a pessoa não é besteira, tá? Ou é um trauma muito forte, ou você tem que estudar um pouco da parte da neurociência para entender. Tem cérebro que precisa de uma química
e vai precisar daquela química que ela tem, que ela é dependente daquele remédio porque ela não produz sozinha. E aí é o médico que vai receitar, acompanhar. Por isso que a gente precisa parar de julgar, parar de ser leigo nas coisas e começar a ler alguns estudos, acompanhar alguns estudos, entender a importância do trabalho do psiquiatra, a importância do trabalho de outros colegas de profissão, né? A importância que muitos colegas de profissão são médicos que estão estudando nossa área, assim como a gente estuda um pouco, né, com eles, nas nossas pós-graduações, nos nossos cursos que a gente faz, na leitura. Por quê? Porque a gente sabe que há esse movimento de integrar a Organização Mundial da Saúde, né, o Ministério da Saúde, a Fiocruz, todos esses órgãos estão empenhados cada vez mais em estudar desta maneira 360, uma maneira holística, porque entende que nós não somos só corpo físico. Então, tem esse floral que é para traumas do físico e ele também é para traumas do emocional, do mental, do espiritual. Porque não tem divisão. Não tem divisão. A gente fala uma divisão simbólica, mas acabamos sendo uma coisa só, não é verdade? Então, se limpa um campo, vai abrindo para limpar outros. Até a gente limpar todos os nossos corpos sutis. Mas a única coisa que a pessoa precisa fazer é ir em busca do tratamento, ir em busca dessa limpeza e purificação da mente, da alma, do corpo, com várias práticas integrativas. Então, e buscar os tratamentos convencionais, porque a medicina integrativa não substitui a medicina convencional. Não é esse o propósito, mas é o propósito de agregar, para que a limpeza seja feita em todos os níveis, ok? Então, espero ter ficado bem claro para vocês essa questão de dependência, de ficar muito tempo, sabe, com toxinas dentro de si, toxinas mentais, emocionais e até físicas, né? E entender que algumas pessoas necessitam, outras estão há muito tempo, que poderiam acelerar o processo de cura pondo para fora. Resumo da ópera. Fazem um monte de coisa, esquecem de fazer algo tão simples, que é se cuidar, trabalhar no seu autoconhecimento, trabalhar no seu interior, né? Isso garante saúde como um todo. Até o próximo vídeo.